Como prevenir a lesão da cartilagem no atleta? Você que é atleta, que pratica uma atividade de alta performance ou que faz atividades recreativas, que sente dor no joelho ou que deseja prevenir contra essas lesões da cartilagem, qual a melhor opção de medicamento, qual é o melhor suplemento para que você possa continuar sua prática sem aumentar as chances de lesões? Eu sou Davi Sajiguski, médico, ortopedista, especialista em joelho e trauma do esporte, e vou abordar esse tema de bastante relevância com relação a como prevenir as lesões de cartilagem no joelho. E para isso devemos entender como ocorre a degeneração articular. Ela é caracterizada pelo desequilíbrio entre a mecânica da articulação e processos inflamatórios, que vai levar a uma degeneração da cartilagem hialina, afetando tanto o osso subcondral quanto a sinóvia, que são os tecidos que recobrem a articulação. Essa disfunção que ocorre das células da cartilagem, chamadas de condrócitos, vai haver um aumento da destruição e uma diminuição da reparação da cartilagem. Esse desbalanço é que leva a uma degradação crônica da cartilagem. Isso vai levar ao aumento de células inflamatórias, então são as citocinas inflamatórias, e a diminuição daquelas citocinas que auxiliam no reparo da cartilagem. Então, o aumento da inflamação aumenta também a degeneração articular. Existem fatores que estão envolvidos com o aumento dessa degradação articular, que são lesões prévias, como traumas de repetição, fraqueza da musculatura articular ao redor do joelho, instabilidades por deficiência dos ligamentos e um desalinhamento articular, que são deformidades tanto em varo quanto em valgo, o que leva a um desequilíbrio articular. Também existem fatores sistêmicos, como a idade, uma predisposição, fatores genéticos, o sexo feminino ele está mais envolvido ou mais predisposto a essas lesões, obesidade, também uma osteopenia, que é uma fragilidade óssea, uma diminuição da mineralização óssea, conhecida como osteoporose ou osteopenia, numa fase mais inicial. Então essa sobrecarga relacionada à obesidade, uma atividade física inadequada, lesões prévias, todos esses fatores vão levar ao aumento do desgaste da cartilagem, que é um processo inflamatório crônico, não é puramente uma degradação articular. São fatores que envolvem toda a articulação, tanto células da sinóvia, que são os tecidos do joelho, também essas células conhecidas como os condrócitos, que envolvem a cartilagem hialina. Uma substância importante que está dentro do líquido da nossa articulação é o ácido hialurônico, substância extremamente importante para a prevenção da lesão de cartilagem, para a nutrição dos condrócitos, desses tecidos da articulação. E as células sinoviais são as que produzem esse líquido. Então elas fabricam glicosaminoglicanos, que são componentes não celulares do líquido sinovial. Então nos estágios iniciais da osteoartrite, e pode ser subclínica, ainda sem sintomas, existem alterações na sinóvia de até 50% dos pacientes com osteoartrite, mesmo sem esses sinais exuberantes, ou esses sinais clínicos, como dor, aumento de volume ou limitações da mobilidade articular. A sinóvia ela é hiperreativa, então ela pode liberar proteinases e citocinas que vão levar a essa destruição articular. E aí ocorre uma progressão dessa lesão da cartilagem. E fatores estão envolvidos com essa progressão, que é um aumento da carga condral, ocasionada pelo envelhecimento, sequelas esportivas, obesidades, traumas e doenças inflamatórias articulares. Existe um conceito introduzido por Franceschi e colaboradores de um artigo muito importante, que ele mostrou que a gente envelhece inflamando, que é o inflammation. A gente tem sintomas de inflamação crônicos que vão levar a uma degeneração articular. Então o que ocorre na nossa articulação é uma degradação química, por isso que a gente precisa ter uma combinação
de tratamentos que vão levar à diminuição dessa progressão degenerativa ou inflamatória crônica da articulação. Pacientes que estão envolvidos com esporte, então 2 a cada 5 adultos que praticam esporte, como corrida acima de 30 km, por exemplo, eles têm a probabilidade aumentada de desenvolver a osteoartrite. 33% desses pacientes apresentam algum desconforto articular durante a prática esportiva. Atualmente, os 50 anos era os 30 anos do passado. Então, 43% da população entre 45 e 65 anos tem algum desconforto articular. E as mulheres, devido às alterações hormonais, têm uma degeneração articular muito mais precoce em comparação aos homens. 84% das mulheres na pós-menopausa apresentam também algum desconforto articular. Então, é um número bem grande, muito aumentado em relação à população masculina. E o que a gente quer com o tratamento? A gente quer diminuir a dor, diminuir a inflamação, melhorar a função, melhorar a qualidade de vida e sempre com os menores efeitos colaterais possíveis. E para isso temos os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. As sociedades como a OASI, ela preconiza que o melhor tratamento para a osteoartrite requer uma combinação de medidas farmacológicas e não farmacológicas. Então esse é um tratamento ideal com a força de recomendação de 95%. Quais são os tratamentos não medicamentosos que nós temos que nos atentar? A educação quanto a hábitos saudáveis, mudanças desses hábitos de vida, como alimentação adequada, melhora do sono, melhora da qualidade também mental, redução do peso, prática regular de exercícios físicos, que pode ser com auxílio de uma equipe multidisciplinar. Atualmente, o foco do tratamento da dor da osteoartrite, ou seja, dos sintomas dessa patologia, são drogas de ação lenta para o tratamento dos sintomas, conhecido como cisadoas, muito utilizado na osteoartrite. São medicamentos que vão levar a uma melhora da analgesia, possivelmente uma proteção da cartilagem e tem muito poucos efeitos adversos, e isso é muito interessante quando se fala em tratamento de longo prazo. Então, melhorar a analgesia sem aumentar os efeitos colaterais é o que mais se deseja. E qual é o mais indicado? Então, existem os medicamentos que devem ser utilizados quando o paciente apresenta uma dor moderada ou uma dor leve, na escala de 1 a 10. Então, aqueles pacientes que têm uma classificação em torno de 1 a 5, consideramos ali como uma dor leve, 5 a 7, uma dor moderada, entre 8 a 10, consideramos uma dor severa. Então, analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, podem ser utilizados para o tratamento da dor leve. Associamos um opioide fraco quando o paciente tem uma dor moderada, um opioide forte quando o paciente tem uma dor severa. E os anti-inflamatórios não esteroidais podem ser utilizados em todas as escalas da dor, porém devemos entender quais são as comorbidades que o paciente apresenta. No cardiopata não devemos utilizar nenhum anti-inflamatório, também devemos evitar aqueles que são considerados COX-2 preferencialmente, e naqueles que têm um distúrbio gastrointestinal devemos evitar aqueles que têm aqueles anti-inflamatórios que são considerados COX-1 preferencialmente. Lembrar que aqueles pacientes que já têm um histórico de distúrbio ou dor no estômago ou desconforto, devemos inserir um inibidor de bomba de prótons associado, ou seja, um protetor gástrico para evitar a dor ou uma gastrite ou até mesmo uma úlcera hemorrágica, que seria um risco muito grande. Então, por isso devemos ter bastante atenção quando formos utilizar um anti-inflamatório. E daí entra o uso dos nutracêuticos, que é muito importante justamente para diminuir a chance desses efeitos adversos. E aí temos o colágeno tipo 2 não hidrolisado, que a literatura mostra que ele tem um efeito bem interessante no longo prazo, como anti-inflamatório, melhora da dor e também para proteger a cartilagem. Ele pode ser associado com ácido hialurônico oral ou outras substâncias também analgésicas anti-inflamatórias, como a cúrcuma ou os apagosídeos. Então, o Apagófito protumbens, ele tem um efeito analgésico anti-inflamatório comprovado na literatura,
e também a curcumina, que é muito interessante para a melhora da dor no longo prazo. Com ação lenta como substrato para cartilagem, utilizamos o colágeno tipo 2 hidrolisado como um suplemento interessante para prevenir a progressão dessa lesão da cartilagem, e também o metilsulfonilmetano, o MSM, também um suplemento muito importante para ser utilizado. E esses cisadoas, em combinação, eles têm um efeito importante na melhora da dor, da função e como condroprotetores, ou seja, proteger a progressão da lesão da cartilagem. Então a gente tem medicamentos que são sistêmicos, orais, aqueles que a gente ingere, e também temos os intraarticulares, o corticoide ou o ácido hialurônico, ou também, como mais atualmente empregado, as células mesenquimais ou os fatores de crescimento, como o plasma rico em plaquetas, com suas diferentes composições ou diferentes preparos ou mesmo protocolos. Os orais, como a gente já falou, podem ser os analgésicos, anti-inflamatórios, em alguns casos de dor mais severa, os opioides, sempre tentando evitá-los ou diminuir o seu uso, associando então os nutracêuticos ou cisadoas, seus medicamentos naturais, medicamentos que são considerados como suplementos alimentares. Então esses medicamentos associados ao corticoide, quando a gente tem aquele joelho inchado, inflamado ou com a sinovite importante, utilizamos o corticoide. Ele tem um efeito mais curto, em torno de 2 a 3 meses, e o ácido hialurônico, naquela fase com uma inflamação menos exuberante ou menos sintomática, utilizamos também como prevenção da lesão da cartilagem. Então o ácido hialurônico diminui a dor no longo prazo, por um prazo entre 6 e 8 meses, alguns casos chegam até 1 ano de melhora da dor, e também auxiliam na lubrificação e prevenção da degradação condral. A cirurgia é sempre o último recurso, então por isso, antes de pensar em cirurgia, quando temos lesões de cartilagem, devemos tentar o tratamento conservador, com fortalecimento, alongamento, melhora da postura, ou seja, da biomecânica. Utilizamos os medicamentos, utilizamos o ácido hialurônico, mas também temos a opção das células mesenquimais derivadas de gordura ou derivadas de medula óssea. Falando especificamente dos nutracêuticos, como o colágeno tipo 2 não hidrolisado, ele é um ponto-chave com a imunomodulação articular, então ele auxilia no sistema imunológico, ele favorece a modulação imunológica na osteoartrite, inibe a degradação da cartilagem e promove a sua reconstrução articular. Então, dentro de um contexto de tratamento, ele pode auxiliar nesse processo de reconstrução. Também ele propicia a remodelação articular, clinicamente melhorando a dor, melhora a mobilidade e melhora a flexibilidade articular. Como que ele atua? O colágeno tipo 2 não hidrolisado, então ele atua nas placas de Peyer, no intestino delgado. Ele induz o que é chamado de tolerância imunológica para as substâncias que são ingeridas. Então, quando você ingere o colágeno, ele suprime a degradação da articulação do colágeno tipo 2. Então, ele vai deixar de degradar a cartilagem do corpo para atuar no que foi ingerido. Esse efeito, essa resposta imune ou resposta de tolerância é o que tem mais comprovado com relação à sua utilização oral. Então ele controla a resposta inflamatória, melhora os efeitos colaterais por ele não ter esses efeitos sistêmicos importantes. Alguns trabalhos mostraram que ele também é eficaz para a melhora da dor, dos sintomas na artrite reumatoide, daí a sua importância como tratamento adjuvante. Então, quais são as evidências que nós temos? A gente tem um trabalho muito importante do Crowley, que é um dos trabalhos mais difundidos sobre o assunto, onde ele compara o uso do colágeno tipo 2 não hidrolisado com a glucosamina e condroitina. O uso por 90 dias mostrou que o colágeno tipo 2 não hidrolisado ele melhorou a função baseado nos scores do questionário de WOMAC, com capacidade física, rigidez e dor, também melhorando a qualidade de vida baseado no questionário SF36. Então, comparando o colágeno tipo 2 não hidrolisado, glucosamina condroitina e placebo nos estudos do Lugo, mostrou que a melhora dos sintomas pelo WOMAC também foi melhor com o colágeno e também houve uma segurança e maior tolerabilidade.
Então esses trabalhos mostram que a suplementação diária de 40 mg de colágeno tipo 2 não hidrolisado é bem tolerada, melhora a mobilidade, tem um maior potencial de prolongar o período de exercícios extenuantes, então o paciente ele tem menos dor quando ele está ingerindo o colágeno, ele tem o potencial de aliviar a dor em atividades em indivíduos saudáveis. E agora o ácido hialurônico, devemos ou não associar o ácido hialurônico como um suplemento? Então, o ácido hialurônico oral ele tem um efeito na formação endógena do líquido sinovial, tem inúmeros trabalhos mostrando a importância da sua ingestão, ele se liga ao receptor Toll-like 4 e ele aumenta a interleucina 10, que é uma interleucina que promove a regeneração da cartilagem. Então ele vai ter um efeito pró-anabólico e não metabólico nos casos das citocinas inflamatórias. Ele vai diminuir essas citocinas que promovem a inflamação. Então isso é imunomodulação causada pela ingestão do ácido hialurônico oral, auxilia no tratamento e também na prevenção de lesões. Ele é seguro e eficaz para o tratamento dos pacientes com osteoartrite, muitos trabalhos mostrando isso, diminui o derrame articular, também reduz a dor, tem efeito sobre a inflamação local e também sistêmica e tem um efeito no volume de turnover do líquido sinovial. Então são funções importantes que o ácido hialurônico traz, com sua ingestão. Então, aumentando a interleucina 10 e a citocina sinalizadora 3, a supressão da pleiotrofina vai diminuir a dor e a inflamação no longo prazo. Então, associar colágeno tipo 2 não hidrolisado e o ácido hialurônico, ele vai ter uma combinação extremamente importante para melhorar a dor articular, estimular a produção endógena do ácido hialurônico, que é extremamente importante que a gente consiga produzir de maneira própria da nossa articulação e também melhora a força muscular. Como conclusão, o tratamento das lesões de cartilagem ou a prevenção da sua degradação, ela requer uma combinação de modalidades não medicamentosas e medicamentosas, ou seja, medidas físicas que vão levar à prevenção e melhora da dor e aquelas medidas farmacológicas com uso de medicações que vão diminuir os efeitos colaterais no longo prazo. Então essas medidas requerem exercícios, fortalecimento, correção biomecânica, uma educação dos hábitos de vida, perda de peso extremamente importante e o uso dos medicamentos baseados na sua necessidade sempre no menor tempo possível e na menor dose efetiva possível. E para isso é necessário uma equipe multidisciplinar que possa orientar com todos esses tratamentos, todos esses benefícios para o paciente no longo prazo. Então o tratamento clínico requer melhorar a dor com analgesia, desinflamar, fortalecer e nutrir para que tenhamos um melhor controle sistêmico e sempre com os menores efeitos colaterais possíveis. Por isso a necessidade do uso responsável de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios e a introdução de suplementos ou nutracêuticos que possam diminuir esse processo inflamatório e dor sem estar levando a uma piora do quadro clínico ou de outros distúrbios não desejados. Se você acha esse conteúdo importante para você, compartilhe com alguém que pratica atividade esportiva, que tem dúvidas sobre esse assunto. Deixe aqui nos comentários a sua experiência e não esqueça de se inscrever no canal.